E aí, jovens, tudo bem com vocês? Estamos aqui então para mais um vídeo do nosso canal. E no tema do vídeo de hoje eu vou responder uma pergunta que, assim, toda semana eu recebo pelo menos umas 2, 3 pessoas me fazendo esse tipo de pergunta. Muitas vezes é o cara que já tá com um método que tá caminhando bem, e aí ele vem e fala assim: bom, Renan, ó, eu tô fazendo tal método, eu tô tendo tantos por cento de ROI, tantos por cento de lucro por entrada, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Cara, esse número aqui tá bom? Esse resultado é o ideal? Qual percentual que você acha que é ideal? Aí outro cara que chega agora no mundo das apostas, né, no trade esportivo, e manda uma mensagem pra mim falando assim: Renan, qual percentual ideal por trade? Aí chega outro cara e me manda uma mensagem falando assim: Renan, quanto você busca por jogo? Aí chega outro falando assim: Renan, quanto você busca por mercado trabalhado? Jovens, esse tipo de pergunta é a pergunta, uma das perguntas, né, que eu mais recebo e sem dúvida nenhuma é a pergunta que mais me irrita. Então, eu vou fazer esse vídeo aqui para toda vez que alguém me mandar esse tipo de pergunta, eu só dar um copy paste no link desse vídeo para essa pessoa, né, assistir esse vídeo e finalmente eu responder de uma vez por todas qual o percentual ideal para você ganhar por jogo, por mercado, por semana, por mês, enfim. Essa é a ideia de hoje. Espero de verdade que vocês gostem, mas já adianto que eu não vou falar coisas tão agradáveis assim à vista da maioria da galera. Mas prometo que não vou ser muito extenso. Vou tentar ser um pouco sucinto aqui nesse vídeo. Vou tentar não falar tanto assim, porque é um vídeo extremamente simples, né? Não tem muito mistério, não tem muito o que acrescentar aqui. É um vídeo mesmo pro cara que é iniciante, intermediário, que tá ali meio que no ganha-perde, que tá mais perdendo do que ganhando, enfim. Aquele cara que conheceu, né, o trade esportivo recentemente. E se você tem algum amigo assim, cara, pega esse link aqui e já manda para esse seu amigo para ele entender um pouco melhor e ele sanar de uma vez por todas, né? Qual o lucro ideal que eu devo ter por mercado? Qual o lucro ideal que eu devo ter por jogo? Então, essa é uma pergunta bem relevante, sabe? Por que que é relevante? Porque pro cara que é iniciante, ele de fato ele quer saber a fórmula, né? Ele quer entender a fórmula mágica, ele quer saber como ganhar dinheiro aqui de forma consistente. Ele não entendeu ainda que não existe fórmula, que não tem como. Então esse vídeo aqui é relevante para esse cara. Mas eu sei que se o seu nível de trading é um pouco elevado já, se você já entendeu alguns steps, você sabe que o percentual de lucro ideal, ele simplesmente não existe. E se ele não existe, jovem, por que você vai se preocupar com isso? Você não tem motivo nenhum para se preocupar com isso, tá? Então, respondendo, né, sendo mais assertivo. Jovem, não existe percentual de lucro ideal. Não existe um percentual de lucro que você deva alcançar naquele jogo, naquele mercado em específico. Por que que isso não existe? Porque, jovem, o trading é um mar de aleatoriedade. E dentro dessa aleatoriedade toda, a gente precisa encontrar critérios lógicos e óbvios para você fazer uma entrada. É um mar de aleatoriedade, por quê, jovem? Porque você tem 11 jogadores para cada lado. Você tem o árbitro, você tem os 2 auxiliares, você ainda tem o quarto árbitro. Você tem a bola do jogo, você tem o gramado, você tem a temperatura do estádio, você tem chuva muitas vezes, você tem frio, você tem calor, você tem os treinadores, além dos treinadores das equipes, você tem a comissão técnica. Jovens, só por aqui você já começa a entender o mar de aleatoriedade que eu tô falando. Você não sabe se desses 11 jogadores do time favorito, se 2 acordaram mal disposto, que eles não estão com pique mesmo, não tão legal, não tão bem, estão passando por algum problema na família. Você não sabe se o árbitro ele tá feliz, se ele tá triste, se esse árbitro ele vai dar muito acréscimo, se ele vai dar pouco acréscimo. A gente trabalha aqui no mundo de aleatoriedade. E dentro dessa aleatoriedade, a gente precisa entender que cada jogo é único. E esse jogo sendo único, não adianta você querer normalizar, ou seja, padronizar percentuais de lucro. Não tem como, isso não existe. Por que que isso não existe? Porque cada jogo vai te dar um tipo de oportunidade. Vamos imaginar, jovem, que você está fazendo uma gestão aí que é bem conhecida,
que é, né, a gestão dos ciclos aí, que é o método de ciclos do Netuno, e você tá com o objetivo de fazer sempre 5%, jovem. Imagina que nesse jogo especificamente, o mercado te deu uma oportunidade para fazer 10%, e você cessou cedo demais o seu lucro, ou seja, você fechou em 5% porque aquele era o seu lucro ideal. E aí você deixou de ganhar esses outros 5% que totalizariam 10% que esse jogo te permitiria fazer. E ao contrário também é verdade. Se esse jogo te permitiria fazer 2% e você forçou para fazer 5%, é provável que no longo prazo você vá tomar um head de 30%, 40%, a depender da estratégia que você está utilizando para fazer, né, o método dos ciclos. Então, jovem, o que eu quero dizer com isso? Um objetivo, eu acho que nunca é o caminho ideal para você trabalhar aqui dentro da renda variável. Eu entendo que para disciplina, algumas pessoas iniciantes, né, podem falar que o método dos ciclos é interessante, que você ter um percentual de lucro ideal é interessante. Eu entendo isso. Mas, jovem, de verdade, isso pra mim não cola, sabe? É algo que pra mim não funciona. Isso é só desculpa do cara que é amador e vai continuar sendo amador se ele continuar com esse tipo de postura dentro do mercado. Você tem que entender, jovem, que o jogo, ele dá, né, o percentual que ele deveria te dar. Não adianta você forçar uma situação, não adianta você esticar muito a corda, não adianta, você tem que aprender a trabalhar, e aprendendo a trabalhar, você vai tomar as melhores decisões, né, dentro do mercado, respaldado em critérios lógicos e óbvios, dentro desse mar de aleatoriedade que é o futebol. E para não ficar só na filosofia, né, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, que eu já falei em vídeos anteriores, que é sobre a estratégia que eu utilizo hoje em dia, né, que eu trabalho under limit. O under limit, para mim, ele é bem simples para o cara que é iniciante, não tem muito mistério. Mas você precisa ser criterioso. E eu te garanto que trabalhando dessa forma, é muito provável que você ganhe dinheiro. Até mesmo em blind. Mas é muito provável, não significa que é garantido. Aqui não existe isso. Mas vamos especular, né? Um mundo, jovem, em que você pega e sempre faz a mesma coisa. Todas as vezes que tiver um tiro de meta, para qualquer uma das equipes, você tenta entrar back. Teve tiro de meta, você tenta entrar back. Se o preço desceu demais, dá back lá no fundo mesmo, não tem problema. Mas você vai seguir um critério que é muito específico. Todas as vezes que no radar der seta vermelha, você fecha a sua posição. E aí aqui, né, algumas pessoas podem estar em dúvida porque não utilizam radar. Bom, jovens, aqui eu vou recomendar para você que você utilize e baixe o Marketing Play, que é o radar que eu estou utilizando há muitos meses já, que é um radar completamente inovador, um radar completamente novo, que vai te passar muito mais informação aí do que a William Hill, que é o mais conhecido, né, e mais difundido dentro da nossa comunidade. Então, pega aqui no link do comentário fixado, entra no site deles e baixa esse radar. Faz esse teste, baixa ele lá, configura o som, para toda vez que tiver uma seta vermelha, você clicar para fechar a sua posição. Jovem, dessa forma, é provável que você ganhe dinheiro. Todas as vezes que tiver um tiro de meta, que você tentar entrar no mercado e você fechar na seta vermelha, é provável que você ganhe dinheiro. Não é garantido, óbvio, mas é provável. Essa é a forma mais simples que eu acho de você começar a clicar no under limit e você começar a ganhar dinheiro aqui. E aí você pode ir evoluindo isso para outras questões. Por exemplo, quando der uma seta verde. Ou, por exemplo, quando for a posse do time favorito, você não vai dar back no tiro de meta. Quando for a posse da zebra, você vai seguir o mesmo critério. Quando for um jogo parelho, o mesmo critério para as duas equipes. Você pode ir refinando isso e adicionando critérios. E aqui eu não estou falando de stream. Eu não estou falando que você precisa de uma stream de baixíssimo delay. Não. Eu tô falando para você usar um Marketing Play. Toda vez que der um tiro de meta, você tenta entrar. Toda vez que der uma seta vermelha, você tenta fechar. E fecha forçando o mercado. Não é proposto. Seta vermelha, força o mercado para você fechar mesmo. Essa é uma estratégia que você pode fazer. Dessa forma, jovem, você vai estar
lidando dentro desse mundo de aleatoriedade com critérios lógicos e óbvios para você entrar e para você sair. E aí você pode começar a melhorar a sua abordagem em entrar em algumas situações somente. Não é todo tiro de meta que eu vou entrar. Aí eu vou começar a analisar o preço, eu vou começar a analisar peso de dinheiro, eu vou começar a analisar o volume negociado, eu vou começar a analisar a linha de preço, eu vou começar a analisar o peso de dinheiro, né? A porcentagem de peso de dinheiro, como que está indo isso. E se você não viu, vou deixar aqui em cima no card para você assistir esse vídeo que eu expliquei os 3 gráficos que eu utilizo. Então, eu tô te dando aqui praticamente um método de trabalho, uma forma de trabalho, uma maneira de você pensar e de trabalhar o trading. E se você, por exemplo, fizer isso que eu tô falando, é muito provável que você tenha sucesso, jovem. E que você não encontre um percentual ideal, mas sim que você encontre uma forma de trabalho que tem valor esperado positivo no longo prazo. É isso que eu tô te falando. Não existe fórmula mágica. Não existe de verdade, jovem, o lucro ideal. Isso não existe. Então não busque 10% por jogo, 10% por mercado. Busque critérios lógicos e óbvios, porque dentro desse mar de aleatoriedade que existe, jovem, você precisa se respaldar em critérios lógicos e óbvios para você entrar e sair de uma posição. Esses critérios que eu falei aqui para vocês são lógicos, são óbvios, são maneiras que sim você pode utilizar para você ganhar dinheiro aqui da renda variável. E jovem, você vai ficar espantado com a tranquilidade que você vai trabalhar dessa forma. Você vai tomar gol quando você clicar ali na seta vermelha e sair o gol em menos de 5 segundos? Você vai tomar esses gols. Você muitas vezes vai fechar em red, mas jovem, o tempo que você vai estar passando ali, aprendendo, evoluindo, entendendo melhor os seus pontos de entrada, entendendo melhor os seus pontos de saída, vai te fazer melhorar. E dentro daqueles 3 pilares do trader de sucesso, que eu vou deixar também aqui o card se você não viu esse meu vídeo, dentro desses pilares todos, jovem, acredite que você vai aprender a aprender sobre essas estratégias. E você vai perceber que um percentual de lucro não existe. Não é 10%, não é 5%, é quanto o jogo e o mercado principalmente vai te proporcionar para aquele momento, para aquele jogo. É um mar de aleatoriedade. Crie critérios lógicos e óbvios para você fazer a sua entrada e para você fazer a sua saída. Dessa forma, você não vai precisar se preocupar com o percentual de lucro ideal. O percentual de lucro ideal simplesmente não existe. Dentro do mundo aleatório, crie critérios lógicos e óbvios que o percentual vai ser natural. Se vai ser 20% ou 70% ou menos 100%, vai ser os seus critérios lógicos e óbvios que vão te dar. Não é um percentual que você quis. Eu quero esse percentual. Não. E também não desconfie do seu percentual que está muito baixo. Bom, Renan, quantos por cento você faz por mercado? Tanto faz, isso não é relevante para você. Eu sei que às vezes é uma curiosidade, às vezes pode, de fato, te ajudar a balizar, porque você imagina uma forma que eu trabalho, enfim, você quer entender um pouco melhor se o seu resultado está parecido com o meu, tudo bem, você pode ter essa curiosidade, mas não passa de curiosidade. É pura e simplesmente curiosidade. Por quê, jovem? Porque não é isso que vai fazer você ser consistente aqui. Não é você procurar um percentual de lucro ideal que vai fazer você ganhar dinheiro aqui. Mas sim você ter critérios lógicos e óbvios. Critérios objetivos para entrada e para saída. Faça o teste. Teste. Se você está aí meio perdido, teste isso que eu falei. De verdade, baixa o Marketing Play, vai lá, tenta dar back sempre que for no tiro de meta, tenta fechar sempre que for uma seta vermelha, configura o som para ambas as situações, que sem dúvida nenhuma você vai conseguir extrair valor do mercado, sabe? Você vai conseguir fazer isso e ir melhorando e refinando esse seu método, adicionando gráficos, adicionando outros indicadores como peso de dinheiro, como gráfico de volume, como as linhas de preço, como as odds de referência. Então, jovem, de verdade, teste, melhore, não fique aficionado ali num percentual de lucro ideal. Isso simplesmente não existe. Beleza, jovens?
Bom, essa é a ideia de hoje, espero de verdade que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, por favor, já deixa aquele like maroto aí no vídeo, que isso é muito importante para o YouTube entender que esse conteúdo é um conteúdo importante e relevante também, né? Que pode ajudar você e outros jovens aí da nossa comunidade. E já te inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Chique show, jovens? Bom, essa é a ideia do vídeo de hoje, espero de verdade que vocês tenham gostado. Tamo junto, forte abraço e por hoje era só tudo isso.